igreja. Quando Jesus disse eu edificarei, quer dizer que a igreja só é construída por Jesus Cristo e não por homens. A igreja é construída por Jesus Cristo e não por homens. Homens não têm o poder de edificar a igreja. Nós vamos entender, irmão, vamos devagar. Eu estou começando com este versículo, mas nós vamos passear na Bíblia. Nós precisamos entender isso. Neste tempo de isolamento, neste tempo que os templos estão de portas fechadas. E muitas pessoas elas têm uma visão que a igreja é o templo de cimento e o templo de pedra, construída pelas mãos de homens, construída por homens, edificada por homens. A igreja, o salão, o templo, construído por homens. Mas eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, Jesus disse no Evangelho segundo escreveu Mateus, pegue caneta e papel, que hoje a palavra vai ser de Deus. Hoje a palavra vem direto do trono de Deus, irmãos. Deus tem me incomodado para eu passar isso para os irmãos, em tempo de isolamento. Jesus disse em Mateus 16:18, eu edificarei, ou seja, Jesus ele edifica a igreja, ele constrói a igreja, Jesus ele construiu a igreja. Homem nenhum tem o poder de construir uma igreja para o Senhor. Somente Jesus constrói uma igreja, constrói a igreja dele. Porque ele disse assim também, irmãos, olha aqui, nós analisando esse texto, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que edificaria a minha, ou seja, quando ele disse a minha, irmãos, quer dizer que existia várias outras igrejas construídas na época de Jesus, mas ele disse, eu edificarei a minha, ou seja, tinha outras igrejas também, sem ser a igreja de Jesus, tinha outras igrejas, e Jesus disse, eu construirei, eu edificarei a minha igreja, separada das outras. A minha igreja vai ter uma marca, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja de Cristo, irmãos. Essa é a igreja que Cristo edificou. Essa é a igreja que Cristo construiu. Eu quero me ater aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo aí 24. Abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24. Capítulo de número 17, versículo de número 24. Nos diz assim, queridos irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Eu quero correr. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Agora vamos lá, irmãos, vamos nos ater nessa parte do versículo. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia! Glória a Deus! Vamos repetir, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz assim, irmãos: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, irmãos, homem não consegue construir uma casa para o Senhor, homem não consegue construir um santuário para Deus habitar. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas.
Agora eu quero que você vá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Irmãos, eu estou falando de Bíblia, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 48. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 48. Olha como é que nos diz aqui, irmãos. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? Versículo 48, irmãos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diz assim, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a igreja de Jesus Cristo não é templo construído por mãos de homens. Não é santuários que os homens colocam e nomeiam como igreja construída por mãos humanas, que é a casa de Deus, que é a igreja de Deus. A igreja de Deus, irmãos, não é um templo de cimento e de pedra. Se a tua fé está em um monumento, logo a sua fé desmoronará. A tua fé tem que ser em Jesus Cristo e em movimento, porque você é a igreja. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu preciso deixar isso claro, irmãos, que o templo nomeado como igreja, construído por mãos humanas, biblicamente não faz parte disso que eles estão apregoando, mas nós vamos chegar lá. Eu quero provar para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, no versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Nos diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Quem pode dar um amém aí, querido? Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, havia o templo em Jerusalém, aonde todo mundo achava que aquele templo habitava a presença do Senhor. E realmente, irmãos, naquele período habitava a presença de Deus, no templo de Zorobabel, que foi construído depois do exílio babilônico, conhecido também como o templo de Herodes, que eles adoravam ao Senhor no monte em Jerusalém. Todos os povos era ordenado glorificar o Senhor naquele templo. Porém, quando Jesus entrou naquele templo, tinha cambistas vendendo os cordeiros, as pombas, vindo com dinheiro, moedas, cambiavam dinheiro, moedas, e Jesus chegou e repreendeu eles, exortou eles. E a Bíblia diz que os judeus revoltados com Jesus disseram para Jesus: que sinal tu dizes para nós? Que sinal você nos mostras
para fazeres essas coisas, tombarem as mesas dos cambistas e fazerem essas coisas aqui no meio de nós? E Jesus responde para eles dizendo da seguinte maneira: destruam este santuário, destruam este santuário, e eu reconstruirei um novo santuário em 3 dias. E a Bíblia diz que Jesus estava falando que ele levantaria o santuário, que era o corpo dele, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Vamos lá, irmãos. João capítulo de número 4, quero provar para os irmãos, hein? João capítulo de número 4, no versículo de número 21. Jesus tem um diálogo com uma mulher samaritana. E os samaritanos, os irmãos sabem que não lidavam com os judeus por conta de uma guerra religiosa. Os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim, no templo em Samaria, no Monte Gerizim, que era rival do templo em Jerusalém, do templo de Salomão, que tinha em Jerusalém. Então os samaritanos, rejeitados pelos judeus, eles adoravam o Senhor naquele monte, em Gerizim. E a mulher pergunta para o Senhor Jesus: nossos pais adoravam neste monte, ou seja, neste templo aqui em Samaria. Vós, entretanto, que são judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar certo onde se deve adorar. João capítulo 4, versículo 20. Agora nós vamos ler o versículo 21. Olha aqui. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, Jesus disse para a mulher: não vai ser nem nesse templo em Samaria, nem neste templo em Jerusalém, mas vai ser em um novo lugar, em uma outra dimensão. Qual dimensão é essa? Em espírito e em verdade. Essa é a igreja de Deus, que Jesus iria edificar, que Jesus iria construir, edificar. Somente Ele tem o poder de edificar a igreja, construir a igreja dele. A igreja é de Jesus Cristo, é o corpo dele. Nós devemos entender isso. Nós devemos entender até aqui, queridos irmãos, que a igreja não é um santuário preparado por mãos humanas. Não é um santuário denominado templo, que eles denominam igreja, um templo construído por mãos humanas. Essa aqui não é a igreja, queridos. Porque se a igreja, irmãos, fosse um templo, um monumento feito por mãos humanas, a igreja tinha sido destruída agora. A igreja tinha sido rompida agora. A igreja tinha caído agora, porque as portas das igrejas estão fechadas. Se a igreja realmente fosse templo de pedra, madeira e pau, a igreja tinha sido destruída agora. Aleluia! Glória a Deus. É forte isso aqui, irmãos. Esse ensinamento, essa palavra é muito forte. E Deus tem colocado no nosso coração, nesses últimos dias, para a gente não reter a palavra, mas para a gente pregar a palavra, mencionar a palavra, falar a verdade, em nome de Jesus. Se você está comigo aí, você pode dar um glória a Deus. Ou seja, irmãos, primeiro a gente prova então que a igreja de Cristo não são templos levantados por mãos humanas. Não é. Aí vai minha pergunta novamente, irmãos. Agora nós vamos entrar mais profundo. Aí vai minha pergunta, irmãos. Você é a igreja de Cristo? Ou você faz parte da igreja do Senhor? Você é a igreja de Jesus Cristo? Ou você faz parte da igreja do Senhor? Bom, nós provamos aqui, através de passagens bíblicas,
E eu poderia citar muito mais aqui, irmãos. Só que o tempo ele voa. Mas eu poderia citar muito mais, comprovando que a igreja de Jesus não é templo levantado por mãos de homens. Nós provamos isso aqui para os irmãos, que a igreja não é levantada, construída, edificada por mãos de homens. Não é um templo de madeira, cimento, pedra e pau. Não, irmãos, a igreja não é isso. Porque se a igreja de Cristo fosse isso, ela estaria agora, irmãos, destruída. A igreja de Jesus não é essa, irmãos. A igreja que Jesus prometeu edificar não é templo de cimento e pedra. Mas a igreja que Jesus prometeu edificar, irmãos, é um santuário que as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos vendo, irmãos, nesses dias, o inferno prevalecendo contra os templos de cimento e pedra, que não é a igreja realmente de Deus. Deus não habita por templos e santuário feito por mãos humanas. Agora vamos lá, irmãos. Eu volto a indagar aqui os irmãos, porque eu tive muitas perguntas de alguns irmãos me perguntando: pastor, eu sou a igreja ou eu faço parte da igreja? E aí, irmãos, onde você se enquadra? Você é a igreja de Cristo ou você faz parte da igreja do Senhor? Aonde você se enquadra? O que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos? Desse corinho tão publicado, tão compartilhado, que eles estão compartilhando aí nas redes sociais, dizendo que o inimigo se enganou, que fechou o templo, que é a igreja, o templo, e nós provamos aqui que o templo de cimento e pedra realmente não é a igreja de Cristo. E aí, irmãos, no corinho diz: a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja sou eu. A igreja é você ou você faz parte da igreja? O que é a igreja do Senhor, irmãos? A igreja que Jesus edificou, como que é essa igreja, irmãos? Você é a igreja ou você faz parte da igreja? Aí está a minha indagação. Alguns irmãos esboçaram a sua opinião, dizendo: eu sou a igreja. Vamos lá então, queridos irmãos, amada igreja, estão preparados para nós ir para a próxima parte desse ensino, desta palavra? Vamos lá, irmãos. Nós, irmãos, devemos descobrir os mistérios da Escritura Sagrada que há em Deus, com muita oração, irmãos. Hoje, com muita leitura da palavra, eu pude aqui fazer o meu esboço aqui para trazer aos irmãos. Jesus, irmãos, ele construiu um novo edifício, um novo santuário, uma nova dimensão de adoração. E essa nova dimensão, este novo santuário, este novo edifício, irmãos, é chamado igreja. Igreja. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios. Abra sua Bíblia aí comigo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. No versículo de número 19, carta aos Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 19, que nos diz assim, queridos: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esta família de Deus, irmãos, é a igreja. A família de Deus é a igreja. Quero repetir: a família de Deus é a igreja. Vou repetir novamente: a família de Deus é a igreja.
Aí eu te pergunto, irmãos, para nós continuarmos a leitura: uma família é constituída de uma pessoa ou mais pessoas? Uma família é construída de uma pessoa ou de várias pessoas? 2, 3, 4 pessoas. Uma família é construída de quantas pessoas? Não de uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha não é uma família. Então vamos lá, irmãos, quero continuar. Porém eu quero repetir: a família de Deus é a igreja, denominada na carta aos Efésios, capítulo de número 2, no versículo 19. Continuamos. Verso 20: edificados, ou seja, construídos, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, Cristo aqui, para a igreja, é a pedra angular. Que pedra é essa, irmãos? A pedra angular era uma pedra central, que dava sustentação no edifício por inteiro. Ou seja, irmãos, a pedra angular ela era colocada. Hoje nós chamamos, naquele tempo, irmãos, a pedra era chamada pedra angular, uma pedra de ângulo. Hoje em dia, irmãos, nós chamamos isso de coluna de sustentação. Na sua casa tem várias colunas, por isso que a casa fica de pé. Nós colocamos coluna, por isso que fica. Então, a coluna da igreja é Cristo. A cabeça da igreja, a pedra de ângulo é Cristo, no qual todo edifício, edificado, prédio, edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, ou seja, construídos para a habitação de Deus no Espírito. Vós juntamente estáis sendo construídos, edificados. Lembra lá Jesus falando, irmãos: eu edificarei a minha igreja. Aqui chegou a hora. Juntamente estáis sendo edificados, construídos como igreja, para a habitação de Deus no Espírito. Vamos lá, irmãos, eu quero repetir: a família de Deus é a igreja. Uma família consiste em uma pessoa ou mais pessoas? Claro, irmãos, que uma família consiste em mais pessoas, pessoas gerando pessoas. É uma família. Também, meus amados, nós somos edificados para a habitação de Deus em Cristo Jesus. Só que Cristo, irmãos, é a cabeça, é a pedra de ângulo, é a pedra angular, que sustenta todo edifício, que é a igreja, que Jesus tem edificado. Mais uma vez vai a minha indagação: você é a igreja ou você faz parte da igreja? Vamos lá, vamos continuar, irmãos. Quero que você abra aí, e na mesma carta aí onde nós estamos, carta aos Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 11. O apóstolo nos escreve assim, no capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo escreve assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para profetas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! 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 Irmãos, nós devemos entender, nós devemos compreender e entender que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí vai minha pergunta, irmãos, novamente: você é a igreja sozinho? Porque quando eu me declaro como igreja, irmãos, quando eu digo eu sou a igreja, eu estou colocando um fardo sobre mim de achar que eu sou igreja sozinho. Nós, irmãos, dizemos que eu sou a igreja sozinho, irmãos. Como isso, queridos? Eu não consigo ser igreja, irmãos, sozinho, mas eu faço parte da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, irmãos, ela é um corpo. A igreja de Cristo, irmãos, ela não é uma pessoa sozinha. A igreja de Cristo é um corpo. Eu quero que você abra sua Bíblia, irmãos, na carta aos Romanos, os irmãos já vão entender. Carta aos Romanos, capítulo de número 12, carta aos Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4, diz assim, ó: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aleluia! Glória a Deus! Aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 4. Olha a declaração, irmãos, para a igreja de Cristo. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros. Ou seja, irmãos, num corpo nós temos muitos membros. Ou seja, o dedo indicador é um membro, o dedão polegar é um membro, o mindinho é um membro, o dedão do meu pé é um membro, o meu olho é um membro, o nariz é outro membro, a minha boca é outro membro.
O meu braço direito é um membro, o meu braço esquerdo é outro membro. A minha perna direita é um membro, minha perna esquerda é outro membro. Ou seja, o meu corpo ele é um. Mas o meu corpo ele tem vários membros. O meu corpo ele é um, mas o meu corpo ele tem vários membros. Ou seja, irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela nunca será e nunca é uma pessoa sozinha. A igreja de Cristo Jesus, ela tem muitos membros. A igreja tem muitos membros. Aí eu torno a minha pergunta, queridos: você é a igreja de Cristo? Ou você faz parte dessa igreja? Você é o corpo de Cristo, só você? Ou você faz parte do corpo? Você é um membro desse corpo denominado igreja. Qual que você é? Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos Romanos capítulo 12, versículo 4, quero repetir: porque assim como num só corpo, um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Sabe qual que é um dos maiores problemas da igreja, irmãos? E eu não quero aqui estender esse assunto, quero finalizar aqui, esse que eu vou entrar agora. É que todo mundo quer cantar, é que todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser pastor e não tem evangelista. Todo mundo quer ser evangelista, mas não tem apóstolo. Todo mundo quer ser apóstolo, mas não tem o profeta. Todo mundo quer ser profeta, mas não tem o pastor, o mestre. A palavra pastores e mestre é a mesma função, em Efésios 4:11. Porém, amados, o grande problema é esse: nós fazemos parte da igreja e cada um tem uma função diferente. Um tem a função de pastorear, o outro tem a função de profetizar, o outro tem a função de ensinar, o outro tem a função de pregar, o outro tem a função de evangelizar, o outro tem a função de zelar. Amém, queridos? O outro tem a função de contribuir. Glória a Deus. O outro tem a função de presidir. Cada um tem que se encontrar na sua função dentro do corpo, para funcionar. Os irmãos já imaginou a mão querendo ser nariz? Ou o nariz querendo ser pé? Vai dar certo esse negócio, irmãos? Não vai. Então nós devemos ser enquadrados para a edificação do santuário, para a edificação da igreja de Cristo, a qual Ele edificou, a qual Ele fez, a qual Ele construiu. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Aleluia! Irmãos, eu quero deixar bem claro, finalizo aqui esse assunto de função na igreja. Não é esse assunto que nós estamos pregando, é o assunto de eu sou a igreja ou eu faço parte da igreja? Onde você está enquadrado? Porque muitas pessoas me perguntaram, irmãos: pastor, eu sou a igreja ou eu faço parte da igreja de Cristo? E eu tô vendo aí vários irmãos compartilhando aquele corinho, né? Ah, o inimigo se levantou contra a igreja fechou as portas, o inimigo achou que me destruiu, porém o inimigo se enganou, a igreja sou eu. Estou adorando no meu lar, na minha casa, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com essas declarações que não está na Escritura Sagrada. Nós, irmãos, sozinho, entenda bem,
Eu sozinho não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. Porque a igreja, irmãos, ela é um corpo, a qual tem muitos membros, assim como nós lemos em Romanos 12:4. E cada membro tem a sua função. Agora abra, irmãos, a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, no versículo de número 24. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24. Diz assim, irmãos, só para a gente testificar que a igreja do Senhor é um corpo. Olha como é que diz, ó. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha que declaração forte. Paulo, irmãos, ele não era a igreja. Paulo fazia parte da igreja e usado para a edificação da igreja de Cristo, que tem muitos membros. A igreja de Cristo, irmãos, é um corpo, a qual Cristo é o cabeça. A igreja é um corpo se movimenta, um corpo é vivo, um corpo está em movimento. Um corpo, irmãos, deve ser nutrido, ser alimentado, ser edificado. Esse é o corpo de Cristo, ao qual tem muitos membros. Quero repetir, irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Olha como é que diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo falando isso. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, agora abra aí, irmãos, em 1 Coríntios, e nós estamos finalizando já, irmãos, porque o horário ele voa. Nós já vamos finalizar. Perdão. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 14. Olha como é que diz aí, irmãos. Através da igreja. Olha como é que diz. 1 aos Coríntios 12, 14. Diz assim, ó. Porque também o corpo não é um só membro. Confere na tua Bíblia aí, meu amado. Confere na tua escritura. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 14. Olha como é que diz. Porque também o corpo, esse corpo é o quê? A igreja. Porque também o corpo, a igreja, não é um só membro, mas muitos membros. A igreja não é um só membro, a igreja é muitos membros. A igreja não é um só membro. Logo então, irmãos, respondendo à pergunta de muitos irmãos, eu sozinho, você sozinho, não é a igreja. Não é a igreja. Você faz parte da igreja. Você é um membro da igreja de Jesus. Você faz parte da igreja. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho,
não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha aí, irmãos. Se todos, porém, fossem um só membro, sozinho, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai minha pergunta novamente, irmãos. Você é a igreja ou você faz parte da igreja? Aí vai minha pergunta novamente. Nós aqui, irmãos, fazendo uma recapitulação, nós falamos que o templo de cimento e pedra, irmãos, construído por mãos humanas, não é a igreja. Não é a igreja. Nós provamos isso aqui biblicamente. Nós também dizemos, irmãos, que uma pessoa sozinha não é a igreja. Uma pessoa sozinha não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, a qual Cristo é o cabeça desse corpo. Só que esse corpo não é um sozinho, porque esse corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Então, meus amados, nós fazemos parte do corpo. Nós fazemos parte da igreja. Nós não somos a igreja sozinho. Agora vamos lá, irmãos, para a gente encerrar. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, para nós encerrarmos aí. Quero mandar minha gratidão aqui aos irmãos que nos acompanham. Pastor Ricardo Souza, Deus te abençoe. Pastora Tatiane, Deus te abençoe. Irmã Roselaine, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Irmã Maria Pintieri, Deus abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos. Irmã Tatiane, irmão Marcos Roberto Pereira, Deus abençoe, Marcão. Beijo no teu coração, querido. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra aí a sua escritura comigo para a gente finalizar. Estou vendo ali, irmãos, também a nossa querida irmã Isabel Bedin. Deus abençoe, minha professora. Beijo no coração. Graça e paz. Abra aí, irmãos, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, no versículo 25. Essa eu quero ler, irmãos, na tradução King James. Essa daqui é de arrepiar, irmãos. Essa daqui é de arrepiar. Essa é forte, hein? Louvado seja o nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, para a gente encerrar. Olha como é que diz, irmãos. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns para com os outros, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor está se aproximando. Eu encerro aqui. Irmãos, nesse período, nós devemos nos reunir como igreja, para nos motivar, nos exortar uns aos outros. Lembrando bem, irmãos, a igreja não sou eu sozinho.
A igreja, irmãos, é uma reunião de santos, é uma assembleia de santos, salvos em Cristo, chamados por Deus, em uma reunião consagrada santa. Você não é igreja sozinha, você não é igreja sozinho. Então está aí, irmãos, esse estudo, essa palavra maravilhosa, para responder a pergunta de alguns irmãos. A igreja é um corpo, irmãos, é uma reunião. A igreja deve se edificar. Para isso, Deus tem a função de cada membro dentro desse corpo, para a edificação desse santuário, desta igreja, que as portas do inferno não vão se prevalecer, não vão prevalecer contra ela. Irmãos, nós vemos que nós estamos parados às nossas reuniões, e o dia do Senhor Jesus está se aproximando. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor, que o Senhor tem preparado as mídias sociais, as plataformas digitais, para a gente estar mencionando a palavra, e nós estamos reunidos via internet, que essa é a igreja, irmãos. Eu não sou a igreja sozinho, você não é a igreja sozinho, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, irmãos, tem muitos membros. Está aí, irmãos, então, esse estudo maravilhoso que Deus tem nos concedido neste dia. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, irmãos, eu quero que você, no término dessa live, assista outras vezes esta palavra e anote no teu caderno de pregação, no teu esboço, que Deus, eu tenho certeza, que vai te abençoar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que me deu a oportunidade de entrar aí na sua casa e falar através do Facebook, também de toda a internet. Eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja, Igreja Cristã Casa do Oleiro. Eu quero aqui deixar o endereço, Rua 15 de Novembro, número 65, no bairro do São Cristóvão. Nos acompanhe pela página da igreja, Igreja Cristã Casa do Oleiro, pelo nosso Facebook, Fernando Amaral e Jaqueline, e também pelo canal do YouTube, Pastor Fernando Amaral. Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Quero agradecer a Deus juntamente contigo e nós vamos encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aqui te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem, por este ensino. Que o Senhor possa abrir o coração de cada um e que o Senhor possa fazer prosperar a tua pregação, a tua palavra, o teu evangelho no coração de cada um, e que cada um, Senhor, tenha uma boa noite de sono e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um pelo santo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, em o nome de Jesus. E você pode dizer amém. Até a próxima live. Nós estaremos juntos na terça-feira às 8 da noite, permitindo Deus, querendo o Senhor. Deus abençoe a tua vida, em o nome de Jesus.